Josué, capítulo 16. As terras de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos filhos de José começavam ao oriente do Jordão, próximas a Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. Em seguida, partia de Betel em direção à luz, se dirigiam para o território dos Arquitas, em Atarote. Desciam para o oeste até chegar à região dos Jafletitas, chegando até a fronteira de Bet-Horon Baixa e prosseguindo até Gezer, findavam no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, ganharam a sua herança. A herança concedida a Efraim. Quanto ao território dos filhos de Efraim, segundo seus clãs, a fronteira da sua propriedade ia de Atarot-Adar, a leste, até Bet-Horon Alta. Depois, os limites da sua herança prosseguiam até o mar Mediterrâneo. De Miqumetá, ao norte, faziam uma curva para o leste até Taanat-Siló, e atravessando essa cidade, iam até Janoa, a leste. Em seguida, desciam de Janoa para Atarote e Naarate, aproximando-se bastante de Jericó e terminavam no Rio Jordão. De Tápua, os limites seguiam em direção a oeste até a torrente de Caná e terminavam no mar Mediterrâneo. Essas foram as terras outorgadas às famílias da tribo de Efraim e se tornaram propriedade delas. A tribo de Efraim também ganhou alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Entretanto, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos efraimitas até esses nossos dias. Contudo, são obrigados a trabalhar como escravos. Josué, capítulo 17. A herança de Manassés do Oeste. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, o primogênito de José. Foram outorgadas a Maquir, filho mais velho de Manassés e pai de Gileade, porque era um guerreiro valente. Recebeu as regiões de Gileade e Bazã. Depois dele, também foram dadas terras aos outros filhos de Manassés, segundo seus clãs. Aos filhos de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, em conformidade com seus clãs. Zelofeade, entretanto, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho homem, somente filhas mulheres, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas apresentaram-se perante o sacerdote Eleazar, na presença de Josué, filho de Num, e perante os líderes israelitas, e reivindicaram: Yahvé ordenou a Moisés que nos desse uma herança no meio dos nossos irmãos. Foi-lhes atendida a solicitação e dadas terras conforme a ordem do Senhor, uma herança entre os irmãos de seu pai. Assim, pois, couberam a Manassés 10 partes além da terra de Gileade e Bazã, que se situam a leste do Jordão, porque as filhas de Manassés obtiveram uma herança entre os filhos dele. Quanto à terra de Gileade, ficou pertencendo aos outros filhos de Manassés. Os limites das terras de Manassés foram desde Azer até Miqumetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que habitava em Tapuá. Manassés possuiu a região de Tapuá, mas a cidade de Tapuá, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Sendo assim, a fronteira descia para o riacho de Caná. Ao sul desta torrente situavam-se as cidades de Efraim, além de outras que pertenciam a Efraim, e ficavam em meio às cidades de Manassés. Todavia, a fronteira de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e acabava no mar Mediterrâneo. O sul pertencia a Efraim e o norte a Manassés, com o mar Mediterrâneo por limite. Confiavam ao norte com Azer e com Issacar a leste. Manassés possuía com Issacar e com Azer, Bet-Seã, Ibleã e as populações de Dor, Endor, fonte de habitação.
Taanac e Megido, com todas as suas aldeias. A terceira da lista, isto é, Dor, é conhecida por Nafote-Dor, Planalto de Dor. Mas, como os filhos de Manassés não conseguiram tomar posse dessas cidades, os cananeus continuaram a habitar nessas terras. Contudo, quando os filhos de Israel se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus a trabalho forçado, mas não os expulsaram de todo. Reivindicação dos filhos de José. Os filhos de José se dirigiam a Josué e lhe reivindicaram: por que nos deste por herança apenas uma parte, uma só porção, embora sejamos um povo numeroso, e Yahvé nos tenha abençoado ricamente? Orientou-lhes Josué: se tu és um povo numeroso e a região montanhosa de Efraim tem pouco espaço para as tuas famílias, sobe à floresta, toma uma parte das terras dos perizeus e dos refaíns, desmata e limpa o terreno segundo as tuas necessidades. Ao que os descendentes de José contestaram: os montes de Efraim não são suficientes para todos nós. Além disso, todos os cananeus que habitam nas planícies possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã, casa da tranquilidade, e suas aldeias, como os que vivem no vale de Jezreel, Deus semeia. Josué, todavia, segurou a tribo de José. Tu és de fato um povo numeroso, e grande é a tua força. Tu não terás uma parte apenas, mas terás toda uma montanha. É verdade que é uma floresta, porém tu a desmatarás, e os teus limites mais distantes te pertencerão. Além disso, expulsarás os cananeus, não obstante possuam carros de ferro e sejam muito fortes. Josué, capítulo 18. A herança das outras 7 tribos. Toda a comunidade dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra toda foi dominada pelos israelitas. Contudo, restavam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua devida herança. Então Josué exortou o povo de Israel: até quando negligenciareis tomar posse da terra que vos outorgou Yahvé, Deus de vossos pais? Escolhei, pois, 3 homens por tribo, para que eu os envie. Irão percorrer toda a terra e farão uma descrição com o objetivo de mapeá-la conforme a área da herança que desejam possuir, e depois regressarão para falar comigo. Dividirão as terras em 7 partes. Judá permanecerá no seu território ao sul, e os da casa de José ficarão na sua região ao norte. Portanto, assim que fizeres um mapa da divisão da terra em 7 partes, o trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante Yahvé, nosso Deus. Os levitas, entretanto, não terão parte material alguma no meio de vós. O sacerdócio do Senhor é a plena herança deles. Quanto a Gade, a Ruben e a meia tribo de Manassés, já receberam a sua parte da herança no lado leste do Jordão, ao oriente, terras que lhe foram outorgadas por Moisés, servo de Yahvé. Assim, esses homens saíram para mapear e fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: ide, percorrei a terra e descrevei-a, depois voltai a mim e lançarei a sorte por vós, na presença do Senhor aqui em Siló. Partiram, pois, esses homens, percorreram a terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Mais tarde, retornaram ao acampamento de Siló, onde Josué os aguardava. Então Josué realizou o sorteio a fim de consultar Yahvé por eles e entregou a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As terras da tribo de Benjamim. Saiu a sorte em primeiro lugar para a tribo dos filhos de Benjamim, segundo seus clãs. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira tinha início no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Então, seguia para o sul na direção da cidade de Luz, que é Betel, e descia para Atarot-Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Horon Baixa. A fronteira se desviava e retornava frente ao oeste, em direção ao sul, desde a montanha que está defronte de Bet-Horon ao sul, para ir terminar em direção a Kiriat Baal, que é conhecida em nossos dias como Kiriat Jearim.
cidade do povo de Judá. Esse, portanto, era o lado ocidental. No sul, a divisa começava na extremidade de Kiriat Jearim e dali seguia para o oeste, chegando às fontes de Neftoá. O limite da propriedade descia até o sopé da montanha que fica de fronte do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale dos Refaíns, dos gigantes. Em seguida, prosseguia demarcando as terras, descendo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava a En-Rogel, ou fonte de Rogel. Fazia então uma volta para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí para Gelilote, que se situa de fronte da subida de Adumim. Então descia a conhecida pedra de Bohan ben Ruben, Boan, filho de Ruben. Prosseguia em direção à encosta norte de Bet-Arabá e daí descia para Arabá, a planície do Jordão. Depois seguia para a encosta norte da subida Bet-Ogla e concluía o ponto final da fronteira na baia norte do Mar Salgado ou Morto, na foz do Rio Jordão, ao sul. Essa, pois, era a divisa do sul. O Rio Jordão delimitava a fronteira do lado oriental. Essa foi a herança recebida pelos filhos de Benjamim, de acordo com seus limites, segundo seus clãs e famílias. As cidades de Benjamim. A tribo dos filhos de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofne e Geba. Eram ao todo 12 cidades com os seus povoados e aldeias vizinhas: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispa, Quefira, Moza, Requém, Irpeel, Taralá, Zelá, Elefe, Jebus ou Jebuseu, que é Jerusalém, Gibeá e Quireate, 14 cidades ao todo, mais os seus povoados. Essas foram, portanto, as terras que os clãs e as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade herdada.